A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus e te dê um excelente dia. E que essa terça-feira seja uma terça-feira de grandes vitórias para você e para toda a sua família, tá? E não se esqueça de curtir os nossos vídeos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para que quando eu postar um vídeo aqui na nossa plataforma, no nosso canal, o YouTube ele vai te avisar, tá? E se puder, compartilhe com os irmãos, com amigos, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, no texto sagrado que está escrito no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 13, que disse assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Queridos irmãos, nós sabemos que a fé não é cega. Um dos aspectos da fé é uma clara visão espiritual. Chamemos isso os olhos da fé. Nosso texto de hoje declara que os grandes homens de fé, todos, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, como Abraão. A Bíblia diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Você vê isso no capítulo 11 de Hebreus e o versículo 10. Moisés ficou firme, como vendo o invisível. Você vê isso, você pode ler no versículo 27 do capítulo 11 de Hebreus. Vemos através dos olhos da fé. Vemos a realidade do mundo espiritual, a realidade de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e também do ministério angélico e do céu, onde eles estão nos preparando o lugar. Os olhos da fé proporcionam uma perspectiva real. Contam-nos que um certo jovem marinheiro sobe pela primeira vez a um mastro. Ele olha para baixo e vê as ondas alterosas lá embaixo e sente-se paralisado de temor. Um velho marinheiro grita: olha para cima, rapaz, fita os olhos numa estrela, e ele o faz. E é firmado pelo olhar e habilitado a fazer o seu serviço. Vedes, é a visão do distante que firma contra o redemoinho do presente. Pelos olhos da fé olhamos o passado e vemos a mão guiadora de Deus nos negócios dos homens. Pelo telescópio da profecia olhamos o futuro e vemos o triunfo final da justiça no estabelecimento do reino de Deus. E isso nos dá hoje ânimo e resistência. Quando atravessamos o vale da sombra e as águas revoltas, podemos ver pelos olhos da fé o Filho do Homem ao nosso lado. Não nos desanimamos pelas sombras de uma hora probante, nem nos deslumbramos pelo brilho e a cintilação de uma tentação momentânea, porque pelos olhos da fé podemos ver o presente à luz da eternidade. Isso nos dá um verdadeiro senso de valores. Ao orarmos hoje por mais fé, pensemos nisso em termos de acrescidas introspecção e visão espiritual. Está escrito aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Queridos irmãos,
Senhoras e senhores, o texto sagrado em epígrafe, ele traz um conforto para nossas almas, ele traz um acalento para nossas almas e traz também o exemplo dos homens de Deus que vieram antes de nós. Os homens de Deus que vieram antes de nós. O texto sagrado diz aqui, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse texto sagrado fala da fé que esses homens tiveram em Deus e que abraçaram as promessas, acreditaram nas promessas, mesmo sem terem recebido as promessas, mas eles acreditaram nas promessas que Deus havia feito para cada um deles. Estes santos, meus queridos irmãos do Antigo Testamento, morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham seus olhos fixos na sua cidade, na sua cidadania, no novo céu e na nova terra. Você pode ver isso nos versículos 13 a 16. E também em Isaías, capítulo 65, versículo 17, 62 e 22. Em Filipenses, capítulo 3 e 20. E Apocalipse 21 e 1. Os crentes em nossos dias, da mesma forma, devem preservar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé que Deus aprova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas, para Ele as cumprir segundo a sua vontade. Uma das coisas que não pode faltar na nossa vida é a fé. A fé, ela nos faz transpor as maiores barreiras e os maiores obstáculos que se colocarem diante de nós. A fé, ela nos vai levar a alcançar o infinito, alcançar coisas impossíveis. Porque quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós conseguiremos alcançar todos os nossos objetivos. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, a nossa fé entra no estágio muito alto de valorização diante da presença do Senhor. A fé, meus queridos irmãos, ela nos dá a possibilidade de nós sermos muito mais felizes diante da presença do Senhor. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele pregou a fé no seu ministério. Jesus, ele falou muito sobre a fé. Nós vemos no episódio ali, no capítulo 8 de São Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e eles vão para outra banda do mar. A Bíblia diz que eles entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Mas quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele pega uma almofada ou um travesseiro, ele coloca sobre a sua cabeça e ele dorme um pouco, ele vai descansar. Enquanto seus discípulos estão remando em alto mar, a Bíblia diz que Jesus, ele dormia na proa do barco, ele descansava, ele estava cansado da caminhada. Jesus nunca parou para descansar, ele sempre estava evangelizando, levando a sua palavra às pessoas que necessitavam, porque a missão do Senhor Jesus Cristo foi pregar e ensinar a sua palavra. A Bíblia diz que ele pregava, ele curava e ensinava a sua palavra.
E nós vemos que quando os discípulos eles vão remando no barco, quando de repente a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Você pode ver isso no capítulo 8 de São Mateus, a partir dos versículos 23 até o versículo 27. A Bíblia diz que no mar se levantou uma grande tempestade, e era tão grande que o barco era coberto pelas ondas e era varrido como se estivesse sendo varrido pelas ondas, segundo outra tradução. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, e em meio àquele maremoto, em meio àquela luta daqueles homens, os discípulos começaram a lutar contra a natureza. A Bíblia diz que eles começaram a lutar contra a natureza durante toda a noite. E a palavra de Deus diz que chegou o momento que eles não suportaram. Eles não suportaram, as suas forças acabaram e eles não tiveram mais possibilidade de lutar contra as ondas do mar. Nós vemos que aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles eram peritos no mar. Eles conheciam o mar como a palma da sua mão. E eles começaram a lutar e não conseguiram. Mas Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos se apavoraram, eles viram que não iam ter possibilidade de vencer aquela batalha contra a natureza. Algum deles correu e chamou o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus levanta e ele fala para aqueles homens: por que temeis, homens de pequena fé? Vejam que aqui o Senhor Jesus Cristo viu que a fé daqueles discípulos era muito pequena, que eles chegam a exortá-lo e a perguntar: por que temeis, homens de pequena fé? Ou seja, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? A sua fé é pequena, que leva o medo a tomar conta de vocês. E a Bíblia diz que ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E a Bíblia diz que seguia uma grande bonança. E os discípulos, vendo aquilo, eles se maravilharam e começaram a dizer: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Nós vemos, meus amados irmãos, que sempre na nossa vida se levanta ventos e trovoadas, maremotos se levantam contra a nossa vida. E se nós não tivermos com a fé firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, nós jamais venceremos essa batalha. Pode se levantar ventos de problemas, de lutas, de dificuldade, ventos de angústia, um maremoto de sofrimento, de aflições e perseguições. E isso, queridos irmãos, é de acontecer mesmo, é provável de acontecer com as nossas vidas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu. Esse bom ânimo aqui que Jesus se refere, ele está se referindo à fé, à nossa fé e à nossa confiança nele. Porque a fé é a confiança. Quem confia em Deus, com certeza a sua fé está em alta, a sua fé está no auge. Porque quem confia, acredita, e quem acredita sempre tem esperança, e quem tem esperança é vitorioso em todos os aspectos da sua vida. Meus irmãos, como eu estava dizendo, muitas das vezes se levanta maremotos contra a nossa vida, e se nós não tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, se a nossa fé não estiver fundamentada no Senhor Jesus e na sua palavra, nós perecemos. Os discípulos só não puderam naufragar porque o Senhor Jesus Cristo estava ali no barco. Eles correram até ele, eles foram em busca de Jesus, e o Senhor Jesus ainda perguntou: por que temeis, homens de pequena fé? O Senhor Jesus ainda viu que a fé deles era pequena. Vejam, meus queridos irmãos, e quantas vezes muitas pessoas se desmoronam por não ter fé em Jesus. É certo que existe 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. Muitas das vezes as pessoas têm fé em tudo. Tem pessoas que têm uma fé natural, ela acredita em tudo.
mas não acredita na fé salvífica, na fé que pode levar ele a alcançar coisas extraordinárias. É essa fé no Senhor Jesus Cristo, essa fé, a confiança em Deus que nos faz alcançar coisas extraordinárias diante da presença de Deus. Essa fé estava fundamentada no coração daqueles homens que partiram para a eternidade, crendo na promessa, porque eles tinham fé. Veja que a Bíblia diz: todos estes morreram na fé, acreditando nas promessas, mesmo sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Ou seja, a fé deles era tão grande que eles viam essas promessas de longe e eles acreditaram nelas, abraçaram ela e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, o que eles viam era a cidade celestial, a cidade que o Senhor Jesus Cristo havia preparado para cada um deles. A fé deles viram coisas extraordinárias, foram muito além da sua visão humana e da visão material. Eles viam uma cidade que fora preparada pelo Senhor, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Se nós tivermos essa fé, nós alcançaremos com certeza a esta cidade, a certeza dessa cidade. E a Bíblia diz aqui, meus queridos irmãos, que esses homens, eles tinham uma esperança acesa dentro do seu coração. A esperança que eles tinham era grande demais de ver essas promessas do Senhor. Eu vou ler mais uma vez para você. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós também somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. Nós estamos passando apenas uma temporada, nós estamos passando apenas um período de tempo, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo virá. Ele nos arrebatará e nos levará para as mansões celestiais, aonde nós viveremos com Ele para sempre e eternamente. E eu quero dizer, você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora desse grande momento, porque Deus te colocou aqui para que você possa acreditar nele, confiar nele. O profeta Isaías, escrevendo lá no capítulo 40 e o versículo 31 do seu livro, ele disse: mas os que esperam no Senhor voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que coisa tão linda, porque quem tem fé, meus amados irmãos, quem tem fé, sabe esperar no momento certo, na hora certa, do Senhor agir na sua vida, fazer um milagre na sua vida. Veja que ele disse aqui, o profeta Isaías, uma coisa linda, ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. No Salmo 125, se não me falha a memória, o salmista disse que os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja que coisa tão impressionante. É o homem e a mulher que confia no Senhor, que tem fé no Senhor, que acredita no Senhor nosso Deus. Ele é considerado aqui como um Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Veja que coisa linda! Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança, ela é um fundamento para nossas vidas. Veja que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Quando nós confiamos em Deus, pode vir a tempestade que vier, ela não nos derrubará, porque nós estamos firmados em Cristo.
Como o salmista diz que não se abala, mas permanece para sempre, assim a nossa vida, quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? O verso 2 diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Glória ao nome de Jesus. Está vendo como é tão bom confiar no Senhor? Quando nós confiamos no Senhor, depositamos a nossa fé no Senhor, Ele ficará, ou seja, Ele estará constantemente em volta de nós, ou seja, Ele está ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos alegrando. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus para todo sempre, nos alegrando, nos perdoando nos momentos de fraqueza, nos momentos em que cometemos algum lapso contra o Senhor, mas Ele sabe que nós somos seres humanos, falhos e imperfeitos, e quando nós nos arrependemos, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa, Ele nos dá um banho novamente no sangue de Jesus Cristo, e Ele nos coloca de pé mais uma vez e diz: vai em paz, caminha, porque eu estou contigo, para a glória do seu santo nome. Ei, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, eu te convido para que você possa depositar a sua confiança no Senhor, a sua fé no Senhor, e acreditar que Ele é o único que pode nos conduzir aos melhores lugares dessa terra e nos conduzir às mansões celestiais para a glória do nome dEle. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha um lindo dia para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo nesse momento pela vida de cada um dos teus filhos que estão a me ouvir nessa manhã. Pai, abençoe a todos eles. Aumente a fé de cada um, meu Pai, para que eles possam serem vitoriosos diante de todas as circunstâncias que eles estiverem passando. Que eles possam ser vitoriosos em todos os momentos das suas vidas, Pai, para a glória do Teu nome. É que eu te peço e te agradeço, meu Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meus amigos, em nome de Jesus, e até amanhã, se o Senhor nos permitir.